Mansfield, Ohio, 1989. Collie Boyle acordou assustado. Era 31 de dezembro e ele ouviu gritos. Depois, um barulho alto. O garoto de apenas 11 anos olhou para o seu amado relógio do Batman. Eram 3h18 da madrugada. Petrificado, ele se escondeu embaixo das cobertas e fixou os olhos na pintura suave de um veleiro na parede do seu quarto. De repente, passos ecoaram no corredor. Alguém parou do lado de fora da porta. Depois de alguns segundos, os passos continuaram. O garotinho não sabia naquela época, mas o grito e o barulho que ouviu era sua mãe, Noreen Landry. Os passos sinistros no corredor eram de seu pai, o famoso osteopata Dr. John Boyle. Ele estava verificando se o filho tinha ouvido alguma coisa. Mais tarde, o testemunho desse jovem garoto ajudou a colocar o homem que tirou a vida de sua mãe atrás das grades. Durante o seu depoimento, ele chorou bastante, visivelmente emocionado por ter que optar em fazer justiça pela sua mãe e ser obrigado a condenar o seu pai. Suas lágrimas afetaram até mesmo o mais experiente juiz e fez a imprensa retratá-lo como um verdadeiro herói. Agora me diga, você seria capaz de fazer o mesmo? Independente da resposta, eu te pergunto, quanta história cabe dentro de uma lágrima? Sonhos, defeitos, decepções, alegrias, amor, tristeza, saudade, frustrações, felicidade, enfim, cabe tudo o que sentimos em apenas uma lágrima. No vídeo de hoje, conheceremos o intrigante caso de Noreen Landry. Noreen Landry tinha encontrado o homem da sua vida há cerca de 20 anos. Ela tinha se casado com o Dr. John Boyle, mais conhecido como Jack, um dos médicos mais conceituados da região, onde tinha montado a sua própria clínica e enriquecido rapidamente. Para os que viam o casal, a família parecia perfeita. Eles tinham um filho chamado Collie Boyle, de 11 anos, e adotaram uma menina chamada Elizabeth, natural da Tailândia. Noreen, apesar do status e reputação na sociedade de Mansfield, Ohio, não era uma mulher muito feliz. Ela sabia que o seu marido mantinha várias relações amorosas extraconjugais, mas se recusava a desfazer sua família, optando por ignorar as amantes de Jack e manter as aparências. Era um casamento de fachada. Contudo, seu filho Collie já não era mais um bebê e já conseguia perceber algumas situações. Quando questionava os pais, ficava sem explicação. No final de 1989, o garoto, espantado, contou à sua mãe que viu Jack beijar uma mulher, chamada Sherry Campbell. Aquela foi a gota d'água para Noreen, que imediatamente pediu o divórcio. No dia 1º de janeiro de 1990, Jack saiu de sua casa após o café da manhã. Ele se dirigiu à cidade de Erie, no estado da Pensilvânia, que ficava a cerca de 3 horas de distância de onde morava. O homem foi para lá para tratar de assuntos relacionados com a compra de uma nova residência e uma clínica que ele abriria na região em breve. Naquele mesmo dia, Noreen tinha marcado com uma amiga de ir até sua casa para conversar e preparar o almoço para ela. Mas a mulher não apareceu e foi sua amiga que reportou o seu desaparecimento à polícia. Quando perguntado sobre o relacionamento dos pais, Collie informou ter ouvido que eles discutiram na noite anterior. Já a sua avó, mãe do Dr. Boyle, afirmou não ter ouvido nada. Jack deu a mesma versão do menino e acrescentou que, com o intuito de colocar os seus pensamentos em ordem devido ao processo de divórcio, Noreen tinha saído de casa após essa discussão, dizendo que precisava ficar alguns dias sozinha. Mas vários dias se passaram e não havia sinais de Noreen.
algo estava errado. Os amigos da mulher sabiam que a coisa mais importante de sua vida eram os seus filhos e que ela jamais os abandonaria. Durante a investigação, um vizinho afirmou que passou a noite anterior ao desaparecimento da mulher acordado, das 23 horas até as 4 da manhã, e que durante esse período não viu ninguém sair da residência dos Boyle. As equipes policiais examinaram toda a casa à procura de sinais de violência, mas não encontraram nada. Então, decidiram investigar a vida do casal mais a fundo e descobriram que 6 semanas antes do desaparecimento de Noreen, eles tinham comprado a tal residência na cidade de Erie, na Pensilvânia, mas ao verificarem a escritura do imóvel, os dados não coincidiam. O documento tinha a assinatura do Dr. John Boyle e de uma mulher chamada Anne Sherry Boyle. O estranho é que Sherry não era o nome do meio de Noreen. Além disso, a descrição da mulher em nada tinha a ver com ela. Segundo o corretor de imóveis, o Dr. Boyle chegou em seu escritório com uma mulher grávida e muito mais nova que Noreen, que na época tinha 44 anos. Outra coisa muito estranha é que o Dr. Boyle não tinha tentado negociar o preço da casa. Ele pagou $299.900 sem questionar, com a condição de que no dia 1º de janeiro o imóvel estivesse totalmente desocupado. Por que tanta pressa? E por qual razão Jack fez tantas viagens àquela casa no dia em que sua esposa desapareceu? O corretor de imóveis ainda informou aos detetives que Jack tinha feito algumas exigências estranhas, entre elas, se era possível rebaixar o piso do porão, pois, segundo ele, seus filhos gostavam de jogar basquete, e ele queria fazer uma pequena quadra lá embaixo. Os detetives, com todas as dúvidas em mente, passaram a desconfiar do homem. Eles foram até a sua residência, mas não tinha ninguém. Então resolveram fazer algumas perguntas a Collie, que estava na escola. O garoto, então, deu mais detalhes sobre o que teria acontecido na noite do sumiço de sua mãe. Segundo ele, tinha acordado no meio da noite, pouco depois das 3 da manhã, com um barulho. Ele ficou assustado, mas permaneceu em sua cama. De repente, ouviu outro barulho, desta vez muito maior. Aterrorizado, ele não conseguia se levantar para ver do que se tratava, até que ouviu passos no corredor. Era o seu pai, indo em direção à porta do quarto. O homem ficou observando o garoto, mas ele fingiu que estava dormindo. Apesar de manter os olhos fechados, Collie afirma que sentiu a presença de Jack, olhando para ele da porta. Ele ficou parado alguns segundos e depois saiu. Na manhã seguinte, assim que acordou, foi à procura de sua mãe, mas não a encontrou em lugar algum. Ele disse que perguntou a Jack onde ela estava, e o homem disse que Noreen havia saído de férias e que voltaria em alguns dias. No dia seguinte, quando seu pai voltou da cidade de Erie, o menino relatou que ele parecia cansado e comentou que estava com os braços e ombros doloridos. Inclusive, pediu ao filho que fosse pegar um relaxante muscular. Segundo Collie, foi a primeira vez que isso aconteceu. O seu pai nunca tinha pedido ajuda para nada, então ele viu que Jack estava realmente exausto. Só não sabia o motivo. O homem adormeceu no sofá. A essa altura, os detetives estavam cada vez mais desconfiados sobre o envolvimento do Dr. Boyle no sumiço da mulher e resolveu aprofundar ainda mais a investigação. Em seguida, eles encontraram um talão de cheque. Algumas folhas foram usadas para pagar o aluguel de uma britadeira e outra folha do cheque para comprar um carpete. Tudo isso apenas alguns dias antes do desaparecimento de Noreen. Rebaixar o piso do porão, alugar uma britadeira, comprar um carpete novo e o desaparecimento de sua esposa. Com toda certeza, Jack sabia mais do que estava falando. No dia 25 de janeiro de 1990, cerca de 3 semanas após o sumiço de Noreen, a polícia conseguiu um mandado de busca à nova casa do Dr. Boyle, em Erie, na Pensilvânia. Chegando lá, eles encontraram na garagem metade do carpete, comprado um mês antes. No porão, o chão tinha sido pintado recentemente e algumas prateleiras foram montadas. A outra metade do carpete também foi colocada no piso. Quando um dos oficiais levantou o tal carpete, viram que o cimento estava fresco. O chão tinha sido cavado naquele pequeno local e tinha sido novamente tapado. Assim que iniciaram os trabalhos para abrir aquele buraco, sentiram o intenso cheiro de decomposição. Lá estava o corpo de uma mulher,
sem roupas e com um saco plástico na cabeça. Em seu braço, um Rolex com as iniciais de Noreen gravadas na parte de trás. O relógio estava parado na data do dia 31 de dezembro de 1989. Através dos registros dentários, a identidade foi realmente constatada como sendo a de Noreen Boyle. Os médicos legistas afirmaram que ela foi sufocada após ter sido atingida com um objeto contundente na cabeça. Estava explicado o porquê de fazer tanta pressão para ter a casa disponível no dia 1º de janeiro de 1990. O Dr. Boyle precisava da residência para ser a última morada de Noreen. Agora os policiais precisavam provar que o corpo de Noreen tinha sido transportado no carro de Jack, mas, infelizmente, as equipes forenses não encontraram nenhum indício. Mesmo o saco plástico não tinha nenhuma impressão digital que pudesse comprovar a culpa do médico. Apesar das provas, nada físico e palpável o ligava judicialmente ao crime, e ele poderia simplesmente dizer que não foi ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Dias depois, os investigadores encontraram partes do cimento retirado do porão em um terreno baldio. Este terreno pertencia ao tio de Sherry Campbell, a amante do Dr. Boyle. Segundo a investigação, a teoria era de que Jack tinha convidado a sua mãe para passar aquele fim de semana com eles, já pensando na sua ausência no dia 31 de dezembro. Desta forma, a avó das crianças podia tomar de conta delas, enquanto Jack se ocupava em seu plano macabro. O casal teria discutido. Jack bateu na cabeça da sua esposa e enfiou um saco na cabeça enquanto sua vida definhava. Em seguida, ele a enrolou no carpete que tinha comprado e a colocou na parte de trás de seu carro, viajando até Erie, na Pensilvânia, cerca de 3 horas da residência da família. Lá, ele colocou o corpo da esposa no interior da nova casa, pegou a britadeira e cavou um buraco no porão, despejando o corpo de Noreen e tapando com cimento. O cimento que tinha sido retirado foi colocado em seu carro e jogado no terreno do tio de sua amante. Nos dias seguintes, ele pintou o chão, cobriu a sepultura com uma parte do carpete e montou as prateleiras ao redor. Estava claro para a polícia que ele tinha executado o plano perfeito. Juntamente com sua amante, que estava grávida de um filho seu, Jack pensava em se mudar para outra cidade com seus outros 2 filhos e recomeçar do zero. Casa nova, vida nova. O Dr. Jack Boyle foi acusado de homicídio em 1º grau da sua esposa e a testemunha-chave para sua condenação foi o seu próprio filho, Collie, que agora tinha 12 anos de idade. Em seu testemunho no tribunal, ele explicou aos jurados o comportamento estranho do pai. Primeiro, acerca do beijo que tinha visto em Sherry e a conversa que tinha tido com sua mãe sobre isso. Depois, falou sobre o comportamento agressivo do seu pai em relação a ele. Segundo o garoto, Jack explodia sem mais nem menos, xingando-o constantemente e até atirando objetos na criança. Por fim, ele contou o que tinha ouvido na noite do dia 31 de dezembro. Collie, mais tarde, afirmou que tinha certeza de que, se tivesse levantado ou mesmo aberto os olhos naquela noite, o seu destino teria sido o mesmo de sua mãe. O júri considerou o Dr. John Boyle culpado pelo homicídio da sua esposa e ele foi condenado à prisão perpétua, com direito a solicitar liberdade condicional após cumprir 20 anos. E John solicitou. Essa liberdade lhe foi dada no ano de 2020. Elizabeth e Collie foram enviados para um orfanato e ficaram lá por cerca de 9 meses. Ele foi adotado pela família Ziegler, que morava em Ontario. Sua irmã foi adotada por outra família. Apesar de estar feliz em sua nova vida, o menino ansiava por respostas de seu pai. Collie escreveu para ele muitas vezes, até oferecendo o seu perdão em uma carta, dizendo: "Querido pai, eu sei que você nunca vai me dizer por que matou a mamãe. Eu sei que você nunca vai me dizer por que a traiu por tanto tempo. Eu não acho que nossos amigos e familiares vão perdoá-lo completamente por ter feito isso. Mas, se você morrer logo, quero que saiba que eu te perdoo. Eu ainda te amo, pai. Nunca se esqueça disso. Eu realmente espero que você pague pelo que fez e perceba que foi errado. Com amor, Collie." Seu pai escreveu de volta, dizendo: "Não sou culpado de nenhum crime contra sua mãe. Sua carta venenosa é desnecessária. Você está cheio de ódio.
É um pirralho sem respeito. Covarde. Tenho vergonha de você. Não me chame de pai. Não me mande mais cartas. E esqueça que pertencemos à mesma família. Depois disso, Colin mudou seu nome para Landry, nome de solteiro da sua mãe, eliminando Boyle, sobrenome do seu pai, e nunca mais tiveram contato. Em 2019, Colin Landry resolveu confrontar o seu pai John Boyle na prisão, quase 30 anos depois que ele foi condenado. Durante o encontro, realizado para o programa Investigação Discovery dos Estados Unidos, John disse que matou Noreen acidentalmente e pediu desculpas ao filho pela primeira vez. Após a gravação, aos prantos, Colin disse que não acreditava no pai, que tudo o que ele falou era besteira e que o crime foi premeditado com meses de antecedência. É besteira porque a história dele mudou várias vezes desde o julgamento até agora. Não há como esconder o fato de que foi um assassinato premeditado. Então, eu te pergunto, quanta história cabe dentro de uma lágrima? Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!